Bem, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite, Zé. Agora vamos dar uma sequência de apresentações falando sobre planejamento. Essa sequência de apresentações não visa criar um método para planejar, até porque planejar não existe um método. Essa sequência de apresentações serve para compartilhar alguma experiência que eu tive sobre planejamento e para que vocês possam utilizar como ferramenta a fim de melhorar qualquer projeto que vocês venham a planejar. Agora vamos assistir um pequeno vídeo que eu achei no YouTube sobre planejamento, que é muito interessante. Alguns outros recursos multimídia. Vai, né? É assim som? O cara tá facilitando, pô. Já. Valeu o jogo, né? Vai. Fica só fitando. Nossa senhora. Nossa, eu faço um bagulho. Nossa. Você disse, o cara tá facilitando. Nossa, mano. Checkmate. Tá fumando cigarro. Quem disse que esse cigarro? Tem que eu comprar cigarro uma vez na casa dele. Muito bom. E aprendeu a jogar esse jogo. Bom, planejamento. Segundo a definição do dicionário Aurélio, planejamento é o ato de projetar um trabalho, serviço ou mais complexo empreendimento. Determinação dos objetivos ou metas de um empreendimento, como também da coordenação de meios e recursos para atingi-los. Planificação de serviços, dependência de uma indústria ou repartição pública, com o encargo de planejar serviços. Então é importante dar essa definição de planejamento, porque quando normalmente nós pensamos sobre planejamento, a gente pensa em várias coisas. Mas não existe planejamento sem um fim, sem uma finalidade. O planejamento ele é o conjunto de ações que eu tomo a fim de facilitar a minha execução. Todo planejamento tem um objetivo. Sem objetivo, não é um planejamento. Essa frase é do Sêneca, um filósofo grego, que ele disse: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Ou seja, no planejamento nós definimos as diretrizes para o nosso projeto. No planejamento nós definimos as linhas de ações para alcançarmos o nosso objetivo traçado. Então, se a gente não sabe para onde ir, nenhuma coisa é favorável. Ah, mas eu tenho tanto de dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho tempo disponível, mas se você não sabe para onde ir, se você não tem uma meta, se você não tem uma finalidade, não adianta nada. Nada, nenhum recurso que você tem vai ser útil. No vídeo anterior, foi muito interessante esse planejamento, porque a meta do jogo é realmente ganhar o outro adversário. A meta não é ter maior quantidade de peças. Então, eu achei importante esse exemplo, porque ele mostrou muito bem que o jogador ele estava com o propósito, ele estava com a meta a ser alcançada em primeiro lugar. Não importava o que ele deveria perder, mas ele alcançou o objetivo. Nenhum planejamento substitui a execução. Planejamento e execução sempre andam juntos.
Não existe planejamento sem execução e não existe execução sem planejamento. A execução sem planejamento é uma perda de tempo. Execução sem planejamento é a mesma coisa que você enxugar gelo. E planejamento sem execução é uma coisa muito fosfórica. É uma coisa que não tem... É uma coisa só filosófica. Ou seja, ela não tem... É uma teoria, só que sem a prática. Característica do bom planejamento. Aqui eu vou abordar 3 características do bom planejamento, que as 3 características vão perseguir vocês a vida toda. Essas 3 características vão ser presentes em todo o processo de planejamento. Então é importante a gente entender essas 3 características para que a gente não possa ter complicações no futuro. A primeira característica é que o planejamento ele deve ser cíclico. O que significa planejamento cíclico? Voltar atrás é melhor do que perder-se no caminho. Toda vez que você achar necessário voltar atrás no seu planejamento, volte atrás. Não interessa para que nível você está chegando, mas sempre volte atrás. Melhor você voltar atrás do que você continuar uma coisa sabendo que vai dar errado e mesmo assim continuar errado, porque à medida que você vai fazendo as coisas sobre um fundamento errado, as consequências do erro vão ser maiores. Tá? Então, o planejamento sempre tem que ser cíclico. Se você estiver na fase de execução do seu planejamento, como por exemplo a Conquistu, vocês já estão planejando. Se vocês estiverem executando esse projeto, se vocês virem necessidade de voltar atrás, não interessa, volta atrás. Ah, mas eu tenho que voltar atrás do propósito do planejamento. Uma coisa que eu vou explicar nas aulas seguintes, volta atrás. Ah, mas eu vou ter que riscar e apagar, construir tudo de novo. Constrói de novo. Não se milindre a isso. Planejamento é um processo cíclico. Planejamento é também um processo flexível. Não se apegue à sua ideia, ao seu planejamento e a nenhum método. Se você tiver um método para alcançar um determinado objetivo, não se apegue a esse método. Se você tiver uma ideia, não se apegue à sua ideia. E é por isso que a gente sempre ressalta a importância da pessoa em não se apegar à ideia. Porque se a pessoa se pegar a ideia, a pessoa se fecha. A pessoa limita a sua criatividade. Então, é muito importante também compreender esse tipo de aspecto, que o planejamento é uma coisa flexível. Sempre que for importante vocês alcançarem determinado objetivo, e se vocês virem que o seu método para chegar a determinada meta não está funcionando, troque de método. Sempre importante isso. Planejamento é um processo contínuo. O que significa um processo contínuo? Eu sempre gosto de utilizar essa figura, e eu já utilizei isso em palestras anteriores. O que significa isso? Sucesso é como as pessoas acham que é. Sucesso, como realmente é. Se vocês reparam que esse gráfico está cheio de voltas. O que significa essas voltas? Para cada volta que tem esse sucesso, por exemplo, você tem um certo empreendimento. Só que se você for ver que as situações mudaram, que as situações à sua volta mudaram, você sempre vai ter que planejar. Não significa que você vai ter que mudar todo o seu planejamento, o ato de todo o seu projeto. Mas sempre que houver uma situação diferente, você muda. Eu gosto muito de utilizar sempre o xadrez como esse tipo de exemplo. Porque o xadrez ele tem vários planejamentos. Por exemplo, abertura siciliana, cheque pastor. Ele tem vários tipos de planejamentos iniciais. Só que quando você começa o jogo,
O jogo todo é um processo de planejamento contínuo. Por exemplo, você tem 40 mil reais. Se, por exemplo, alguém da sua família ficou doente, gastou 5 mil reais, você vai ter que planejar com 35 mil reais. Ah, não, mas eu combinei todo o meu planejamento para planejar para 40 mil reais. Ciente, mas tem alguém da sua família doente, agora você não tem mais 40 mil reais, agora você tem 35 mil reais e você vai ter que se virar com isso. Voltando ao xadrez. No xadrez, você começa o jogo tudo bonitinho ali. A mesma quantidade de peças que o seu adversário. Seu adversário, por exemplo, captura a sua rainha, que é a peça principal do jogo. E aí, você vai ter que desistir? Não. Você vai e constrói o jogo sem a sua rainha. Então, o planejamento é sempre um processo contínuo. E de todas essas 3 fases, eu acredito que essa fase é a que separa os homens dos meninos. Porque muitas pessoas, elas começam a planejar um projeto, só que está tudo na teoria, tudo bonitinho na teoria. Só que quando chega na prática, a situação da vida começa a alterar as condições anteriores. No momento que as condições anteriores são alteradas, a pessoa vai ter que mudar o seu planejamento. E a pessoa não quer continuar planejando. Então, por isso que muitos processos, eles sempre começam, mas nunca acabam. Esse é um dos motivos, e esse que eu vejo que é o principal motivo é o principal separador de água entre quem quer realmente planejar, quem quer realmente fazer um projeto e quem não quer muito fazer o projeto, quem só quer projetar alguma coisa. Para isso, eu vou abordar nas aulas seguintes as seguintes fases do planejamento, que são levantamento de dados, criação de linhas de ação e decisão. Levantamento de dados é a fase do meu planejamento que eu vou levantar todos os meus dados, que eu vou compreender a situação ao meu redor, vou compreender o que eu posso fazer, vou compreender qual meta que eu quero alcançar, vou compreender o que eu devo e o que não devo fazer, para tudo isso, para me dar um panorama geral da coisa. Criação de linhas de ação é a fase do planejamento que eu vou criar várias soluções para resolver o meu problema. Por exemplo, eu tenho que chegar ao trabalho às 7 horas. Quais são as possíveis linhas de ação? Vou explicar isso mais adiante. Ir de ônibus, ir de carro, pegar uma carona solidária, ir de trem, enfim, tem várias formas de alcançar a minha meta. Então, nessa fase de criação de linhas de ação, a gente vai aprender como criar uma linha de ação. E a decisão é a fase que vocês, a partir do momento que vocês têm várias linhas de ação, você escolhe uma linha de ação para você pautar a sua decisão. Conclusão. Bem, isso aqui foi apenas uma introdução sobre planejamento. Mostrei para vocês três características muito importantes do planejamento, que é cíclico, sempre volte atrás, sempre que você acha necessário. Flexível, não se apegue a nada, nem a seu método, nem a sua ideia e nem ao seu próprio planejamento. E contínuo, planejamento sempre vai ser uma atividade no seu dia a dia. Planejamento não é uma coisa estática, planejamento é uma coisa dinâmica, é uma coisa que sempre vocês vão ter que fazer. A situação mudou, reveja o seu planejamento. E também abordei as três fases do planejamento. Vou deixar aqui uma frase para vocês pensarem, que eu sempre costumo dizer também: papel aceita tudo. Quando você coloca uma coisa no papel é tudo bonito. Se você colocar no papel que você consegue fazer determinada coisa, o papel vai aceitar. O papel não questiona nada do que vocês escrevam nele. Mas a situação do dia a dia sempre vai questionar. Sempre você vai ter limitações no seu dia a dia. No papel é tudo bonitinho. Na prática é diferente.
Bom, agora eu vou começar aqui a palavra aberta. Eu apenas vou explicar o que eu escrevi aqui nesse quadro. Aqui, primeiramente, planejamento e execução. As coisas principais do projeto é se planejar e executar o que você planejou. Só que, vocês vejam que eu coloquei isso aqui, uma seta para baixo e uma seta para cima. Muitas pessoas já acham que é só uma seta para baixo. Não, mas é uma seta para cima também. Aqui vou explicar um pouquinho para vocês do que é um planejamento corrente. E vou explicar aonde que essas três características entram nesse planejamento corrente. Que é, você planejou alguma coisa. Você está na fase de execução. O objetivo do planejamento está sendo cumprido? Se é assim, continue assim. Se é não, você pergunta, o erro está no planejamento? Se é sim, você modifica o seu planejamento. Se é não, verifique a execução. Isso aqui é um pequeno organograma bem básico mesmo, para vocês entenderem esses três processos, essas três características, aonde que entra no seu planejamento. Planejamento contínuo, sempre planeje. Isso aqui é o ato de você planejar continuamente. Você está na fase de execução e você pergunta para você mesmo, o objetivo está sendo alcançado? Está sendo cumprido? A meta que eu quero chegar, eu estou caminhando para lá? Esse é o fato de ser o planejamento contínuo. Essa é a fase. Flexível. Não se apegue a nada. Onde que o planejamento aqui está sendo flexível? Aqui. O erro está no planejamento? Sim. Modifique o planejamento. Se você não for flexível, você nunca vai modificar o planejamento. É preciso você ser flexível para que você possa analisar outras formas de você planejar uma mesma coisa para você alcançar o seu objetivo. Planejar uma coisa diferente para fim de que você possa cumprir sua meta. Cíclico. Volte atrás sempre que achar necessário. Aonde daqui que está sendo cíclico? O erro está no planejamento? Sim, modifique o planejamento. Os senhores estão vendo que eu estou na fase de execução do planejamento? E onde é que ele está sendo cíclico? No fato de se eu vou ter que modificar o planejamento, eu vou ter que mudar, vou ter que voltar atrás para o meu planejamento. Ou seja, estou sendo cíclico. Então, essas três características é muito importante vocês frisarem para vocês entenderem o planejamento. Vão acompanhar a vida toda de vocês. Ok? Aqui é uma pequena três fases do planejamento, que é levantamento de dados, criação de linha de ação, decisão. Ah, mas eu vou ter que voltar atrás no meu levantamento de dados. Volta atrás. Ah, vou ter que voltar. Mas eu acho que o levantamento de dados está bom, mas eu vou ter que criar outras linhas de ação. Então volta na linha de ação, não tem problema nenhum. Então, três fases de planejamento. A próxima aula, a próxima apresentação, eu vou falar sobre isso, levantamento de dados. Que vocês podem pensar assim, nossa, levantamento de dados, será que existe? Levantamento de dados é simplesmente escrever tudo que tem no computador, escrever tudo que você sabe. Não é assim, eu vou ajudar vocês a organizarem suas ideias. Ok? Bem, acabou a nossa palavra aberta e acabou a nossa palestra. A palavra fechou.